Meus amados, abra sua Bíblia. Salmos, de número 100. Vamos começar a partir do verso 1. Salmos, de número 100, a partir do verso 1. Iremos entender cada versículo, cada verso até ao 5. Verso 1. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresente-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu santo nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Curva sua cabeça, vamos orar. Pai querido, Pai amado, nesse momento, Senhor, queremos te pedir que o Senhor mais uma vez fale à sua igreja. Queremos te pedir que o Senhor entregue esse privilégio de estar aqui conosco, Pai, nessa ministração da palavra. Que qualquer tipo de argumento pessoal e achismo fique para fora, porque aqui é momento da palavra de Deus. Senhor, que tudo aqui que seja ministrado, Senhor, que provenha de Ti, que provenha dos céus, e que possamos ser edificados e engrandecer apenas um que é digno de toda honra e toda glória, que é chamado Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meus irmãos? Os Salmos, de número 100, verso 1, vai trazer uma temática onde vou projetar aqui o tema da pregação, o tema da ministração. Vai ser uma palavra que o Senhor falou muito forte com cada um de nós esses últimos dias. E o tema da ministração, exaltado seja o Senhor. Exaltado seja o Senhor. A partir do verso 1 a gente vai entendendo, como os irmãos já me conhecem, eu gosto de explicar o versículo, verso por verso. Quando fala e começa, celebrem o Senhor com júbilo, ao Senhor todas as terras. Isso temos que voltar um pouco mais ao Antigo Testamento para a gente entender essa palavra chamada júbilo. Na época de Moisés, enquanto ele estava sob o deserto, houve um momento que, por direcionamento de Deus, ele deveria construir um objeto onde era o sinônimo da presença dele, chamado a Arca da Aliança. E biblicamente falando, essa arca era composta por 3 elementos. A gente sabe que dentro da arca havia um maná do Senhor, havia o cajado de Arão, e cada vez mais, naquele momento, havia as leis do Senhor. Isso dá uma projeção de que tudo aquilo era a presença de Deus, sendo que a arca da aliança ela era revestida de outro material. Ela era revestida de madeira, de acácia e feita por ouro. E aquele que a realizou foi na época de Moisés. Então essa arca da aliança, ela ficava posicionada em um lugar chamado Santo dos Santos, e posteriormente, em alguns capítulos depois, a gente percebe que ela foi parar no templo, e ali era o sinônimo da presença de Deus. A priori, houve um respeito, um temor muito grande dos irmãos, porque Moisés era e foi o maior legislador do Antigo Testamento. Então houve-se um respeito muito grande por toda essa demanda. Sendo que foi passando juízes, foi passando reis, e a arca da aliança, muito entre comillas, como falando, foi negligenciada. Em outras palavras, a presença do Senhor cada vez mais foi distanciada. Entrava juízes e entrava reis, e as suas petições eram para vitórias particulares, e não por aquilo que o Senhor desejava sobre aquela nação. Vocês vão entender porque eu estou explicando isso sobre o verso 1. Sendo que chega um homem que devia ser um pouquinho mais baixo do que eu, onde a Bíblia intitula como um homem segundo o coração de Deus. Um homem que mesmo em meio aos seus desafios, às suas vitórias, a palavra vai ensinar no 2º livro de Samuel que houve um momento que ele, como rei, tinha autoridade de trazer a arca novamente. A adoração à presença de Deus mais uma vez. A palavra fala que quando a arca da aliança se aproximava de Jerusalém, Davi não se conteve e começou a dançar com júbilos na presença de Deus.
E isso remete a um entendimento muito particular de cada um de nós. Eu gostaria que a igreja relembrasse aquele momento em que a gente celebrava o Senhor com júbilo. Aquele momento que a gente não precisava de um contexto para adorar. Hoje, naturalmente, vamos repousar e deitar em nossas camas e às vezes nem oramos mais. Hoje estamos tão desafiados, encravados em nossos desejos particulares que oramos tanto para provar um parcial que esquecemos do importante que é a presença de Deus. Às vezes estamos tão focados por aquilo que é um desejo particular, assim como os juízes e os reis faziam, que esquecemos de buscar e ter anseio a presença de Deus. Mas pastor, eu venho de um ambiente cristão. Eu sou líder de um ministério. A minha família é conhecida por liderança dentro da igreja. Como demonstrar para as pessoas que eu já não sou. Meu querido, seja como Davi, que mesmo sendo rei, não se conteve em sua adoração. Todos os seus liderados tiveram que ver que há um rei acima de todos, que é Jeová Jireh. Naquele momento, Davi não se conteve. Ele, como rei, se colocou em seu posicionamento como um homem segundo o coração de Deus. Feche seus olhos por 2 minutos. Eu gostaria que você relembrasse aquele momento que você tinha a sua leitura bíblica. Feche seus olhos, aproveite esse momento. Não se distraia. Deus quer falar conosco, não se distraia. Lembre-se daquele momento que você curvava os seus joelhos. Quando tinha uma paz que excedia qualquer tipo de pensamento. Quando a gente não tentava se amodar às circunstâncias da nossa comunidade, nossos amigos, mas a gente só se importava a ansiar mais por Deus. Quando apenas um final de semana em casa, com a Bíblia levantada, a gente era feliz. Quando as coisas simples traziam alegria em nossos corações. Você lembra desse momento? Traga a memória, a palavra fala de Deus, a palavra do Senhor fala que tudo que for nobre, tudo que for bom, tudo que for louvável, tudo que for digno, essas coisas devemos relembrar em nossas mentes. Relembra aquele momento que você andava com seu pai e com sua mãe, com seus irmãos, com seus amigos, onde havia pureza no caminhar. Aonde foi que a gente se perdeu? Aquela pureza, amizade pura, um processo de santificação, sem buscar algo em troca. Lembre-se desse momento, ainda com o seu olho fechado. Busque esse momento e relembre o quão bom é estar na presença de Deus. O quão bom é estar na presença de Deus. Relembre esse momento. Traga o seu coração mais uma vez. Davi foi um homem que entendeu que a presença do Senhor vale mais que todas as coisas. Davi foi um homem que entendeu que a presença do Senhor vale todas as riquezas. Davi foi um homem que entendeu que a presença do Senhor vale mais que qualquer amor passageiro. Davi foi um homem de Deus que entendeu que a presença do Senhor vale mais que qualquer tipo de aceitação da comunidade local. Davi foi um homem que, mesmo em meio às suas falhas, entendia que apenas um podia curar cada um deles, que é Jeová Jireh. Senhor, restaura a nossa adoração genuína mais uma vez. Queremos adorar com júbilo a sua presença. Queremos poder, Senhor, ter prazer novamente em uma vida de oração. Queremos ter prazer em saber que as pessoas acham que vamos fazer aquilo que elas dizem, mas na verdade vamos fazer aquilo que o Senhor nos manda. Esse é o nosso prazer, nos gloriar. Senhor, a tua graça nos basta. Muito obrigado, Senhor, somente pela sua misericórdia conosco, porque nós sabemos que não merecemos, mas mesmo assim o Senhor se colocou em nossa frente, carregou as nossas mãos nos maiores momentos de dores, o Senhor conosco, porque o Senhor, Pai, assim como Jesus se chamou de Pai nos momentos mais desafiadores, estamos aqui te chamando de Pai Todo-Poderoso. Cura nossas feridas, traz mais uma vez intimidade em nossos corações, vai trazendo celebração de júbilo sobre essa igreja, Senhor, e que os joelhos retornem mais uma vez se dobrar na sua presença, Senhor. Que não possamos dormir, Senhor, em paz antes de orar e falar contigo, porque Tu é o nosso Deus, Tu é o nosso Pai, Tu vai cuidar de todas as coisas, Pai. São essas palavras que queremos lançar no mundo espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então a celebração de júbilo, quando a gente vai entender sobre o significado de júbilo, é uma grande exaltação. Então o júbilo não é um sentimento onde ele é pequeno, íngreme. Na verdade, ele é algo em ascensão. Uma pessoa que está em júbilo, uma pessoa que está em presença de Deus. Então, a primeira palavra que temos que entender é celebrar. Vamos repetir? Celebrar. Vamos no verso 2. Vamos entender o que é que o salmista
no verso 2 está nos expondo. O verso 2 está dizendo: sirvam ao Senhor com alegria, apresente-se diante deles com cânticos. Sirvam ao Senhor. Ao que a comunidade local acha. Sirvam a quem? Mesmo que todos os meus amigos estão dizendo que eu preciso fazer aquilo que ele está pedindo para eu fazer, eu vou servir a quem? Irei servir ao Senhor. Mas existe algum tipo de característica nesse serviço? Existe alguma característica onde o salmista nos explica a característica, como é esse serviço? Qual a característica que ele coloca? Sirva ao Senhor com alegria. Sirva ao Senhor com alegria. Dan, a situação não é tão simples assim. Faz tempo que eu peço ao Senhor, pastor, para servir no ministério. Já estou aqui faz 1 ano. Estou levantando a mão, por favor, me coloque na escala. Me chame para participar do Connect, dos voluntários. Me chame para participar do louvor. Eu quero servir ao Senhor. E aqui, meus irmãos, a gente tem que ter um entendimento. Escutando essas coisas, eu percebo que há uma falha de entendimento em alguns detalhes. O serviço ao Senhor não se compromete apenas dentro de uma instituição. Eu percebo que estamos esperando de servir lá fora depois que a gente aceita aqui dentro. Existe uma comunicação de alguns manipuladores, líderes, que dizem aos seus liderados que se você não servir na igreja, você não presta. E na realidade estamos limitando o serviço ao Senhor. Porque lembre-se, João Batista serviu no deserto. Apóstolo Paulo pregava em prisões. Jesus curava pessoas que ninguém queria nem papo. O serviço começa primeiro em nossas casas. Não é à toa que Jesus jamais utilizaria uma palavra em vão. A palavra do Senhor vai falar nos evangelhos, principalmente no evangelho de Mateus, que aquele que porventura servir um copo de água frio a um desses pequeninos, jamais esquecerei a recompensa sobre a sua vida. Em outras palavras, sirva ao seu irmão, você serve a Cristo Jesus de Nazaré. Então eu gostaria de dar esse ensino à igreja sobre o serviço. O serviço começa quando todo esse culto terminar, eu retornar para minha casa junto com minha esposa, e quando eu fechar a porta, eu servir ela. Perguntaram para mim certa feita qual era a parte mais desafiadora do pastoreio. A parte mais desafiadora do pastoreio não é fazer um sermão, não é fazer uma escala daqueles irmãos que vão participar, não é levantar um evento. A parte mais desafiadora de ser pastor é manter a integridade quando ninguém está vendo. Porque a carne, naturalmente, ela é tendenciada. Sendo que todos os dias temos que se anular. E outro detalhe, biblicamente falando, eu não posso ser um seguidor de Cristo se eu não carregar minha própria cruz. Mas todos nós sabemos que aquele que nos ajuda é o Espírito Santo de Deus. E é por isso que precisamos entender que o Senhor está muito mais preocupado no serviço em família. Eu falo muito para os meninos, muito mais do que uma banda, é uma família. Muito mais do que um corpo de liderança, é uma família. Porque não se engane, o Senhor não vai me colocar numa casa privilegiada no céu porque eu fui pastor. Mesmo que você ache isso. Sabe qual é o prêmio da santa vocação que receberei no céu? É a presença eterna de Deus. Então o serviço ao Senhor, ela tem uma característica que a Bíblia ensina. Primeiro, que devemos servir a Ele. E segundo, existe uma característica de alegria. Mas Daniel, você não tem ideia como é o desafio da minha vida. Você não tem ideia os desafios da minha vida, como funciona a minha vida. Não venho do evangélico como o seu. Não tive um pai pastor como você. Você não sabe como é as circunstâncias daqui para trás. As coisas são desafiadoras e não consigo servir mais com alegria. Não consigo mais ter esse júbilo, esse dobrar os joelhos, porque não tenho mais esperança. E o exemplo que a gente pode trazer é Neemias. Um homem que no Antigo Testamento foi reconstruir algo que nem foi ele que destruiu. Era uma promessa de Deus para aquele povo. Sanbalate, Tobias e Gesem tentaram impedir a ação de Deus através da vida de Neemias. Mas ele não deixou entristecer o seu coração. Porque ele sabia que aquele que estava nele é maior do que está no mundo. Então Neemias, nas entrelinhas, ele tem um ensino poderoso para cada um de nós.
que aquele que serve com alegria ao Senhor consegue ter forças para vencer seus desafios. Amém. Meus irmãos, você tem ideia disso? Neemias, nas entrelinhas, nos ensinou que aquele que serve com alegria, aquele que serve com temor, aquele que serve com amor, tem forças para vencer seus desafios. Neemias foi um homem que demonstrou que mesmo que pode levantar Sanbalate, Tobias e Gesem, a promessa de Deus vai acontecer. Está em suas mãos. Todo Sanbalate, Tobias e Gesem que tenta paralisar aquilo que o Senhor te entregou, queremos repreender em nome de Jesus. Toda aquela pessoa mal intencionada ao seu derredor, queremos repreender em nome de Jesus. Todo aquele que fala que é amigo, mas fala pelas costas, queremos repreender em nome de Jesus. Toda aquela pessoa que está como pedra de tropeço, Senhor, arranca do nosso meio. Toda pessoa mal intencionada, arranca do nossa meio, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Neemias sabia que aquilo que o Senhor colocou sobre a sua vida não era, preste atenção aqui, não era para agradecer o seu nome. É por isso que temos a prática do jejum. É por isso que temos a prática dos propósitos. O Antigo Testamento fala que aquele que faz uma petição de propósito e não cumpre, esse é considerado como tolo. Dando então um exemplo, como fazer um propósito que às vezes não é correto. É quando eu chego para Jesus, estou em apuros, onde eu me coloquei e falei, Senhor, se tu me tirar daqui, eu te prometo que irei fazer isso. E essa informação, estamos entregando a informação para o Senhor, que de certa forma é tola. Porque na verdade, nós só iremos conseguir as coisas aqui nessa terra através de suas mãos. Porque na verdade, quando vier o desafio, a gente não pode estremecer. Temos que ser como Neemias, saber que o Senhor vai reconstruir nossas muralhas. O jejum, Jesus jejuou, os grandes líderes da igreja primitiva jejuaram, os grandes homens da palavra de Deus jejuaram. E o jejum, ela tem algo tão magnífico, tão simplório de entender. Quando finaliza o jejum, Deus não vai dar um automóvel para a gente. Quando finaliza o jejum, Deus não vai ter compaixão a mais por nós. Quando finaliza o jejum, o intuito é glorificar o nome de Deus. Quando finaliza o jejum, no final de tudo, não estamos em crédito, porque aparece que quando a gente realiza isso, o jejum é como se a gente tivesse uma espécie de crédito com o Criador. Meus irmãos, o jejum é uma forma de ter sensibilidade espiritual. Mas não, eu quero ter sensibilidade espiritual, eu quero um carro. Mas não, eu quero que aquela prova que está sábado, eu quero que aconteça, eu quero aquilo. Mas meu querido, no mundo, existem coroas perecíveis, onde enganam nossos corações. Mas no céu existe uma coroa eterna, que será para toda a eternidade na presença de Deus. E por que eu digo isso? Se aproxime do seu Criador. A palavra que hoje o Senhor está ministrando a cada um de nós, é que mesmo que seja um pastor, e seja aquele que é um recém-convertido, a presença de Deus é a mesma. Não existe o crédito à minha pessoa porque eu sou filho de pastor ou porque eu prego todo final de semana. Amém, meus irmãos? Amém. A gente precisa saber do ensino correto para não ficar desesperado. Sendo que todas as palavras que estão sendo ditas aqui, além de ensino, edificam o corpo. O serviço ao Senhor é com alegria. E aquele que serve ao Senhor com alegria vai ter vitória em seus desafios. Amém. Meus irmãos, a segunda palavra foi serviço. A partir do verso 3, as coisas vão tomar uma proporção distinta. Não vai ser sobre celebrar e não vai ser sobre serviço. Vamos ler a partir do verso 3. Amém? Saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Meus amados, aqui a partir do verso 3 ao verso 5, o que ele nos ensina é ter gratidão ao Senhor. É ter gratidão todas as vezes que nenhum amigo nosso permaneceu ao nosso lado, mas ele permaneceu. É quando a gente achou que não tinha mais escolhas, realizações, e o Senhor trouxe a esperança mais uma vez. Porque no verso 3, quando fala, saibam que o Senhor é Deus, na minha visão, isso é muito pragmático.
Quem em sã consciência em Jerusalém, lendo um salmo de Davi, não sabia que o Senhor é Deus? Todos ali já tinham entendimento que o Senhor é Deus. Mas o salmista mais uma vez estava proclamando aquela cidade: saiba que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. A gente não veio do pó, a gente não veio do cosmo, a gente não veio do aleatório, porque aleatório não tem esse poder, a gente veio de Cristo Jesus de Nazaré. Era esse entendimento que Davi, o salmista, estava trazendo à sua cidade. Estava relembrando mais uma vez. Sendo que tem um detalhe, meus irmãos, tem um detalhe aqui muito importante. Essas palavras são verdadeiras e traz rios de águas vivas. Temos que nos apegar às promessas do Senhor. Porque se a gente não estiver com o Senhor, automaticamente já somos derrotados. Mesmo tendo projeções positivas na vida. Tem noção quão forte é isso? Mesmo prosperando na vida, título, dinheiro, carro, mesmo assim, sem a presença do Senhor, tudo é em vão. E isso traz um sentimento de como se a gente estivesse no rumo correto. O rumo correto é quando o Senhor fala contigo. O rumo correto é quando a gente chega na nossa casa, dorme em paz. Porque nós sabemos que pode vir Sambalate, Tobias, Gesem, mas o Senhor é vitorioso sobre todas as coisas. Essa é a paz que excede todo entendimento. É esse sentimento que temos que trazer para nossas igrejas. Ser genuíno, ser uma comunidade genuína que crê no Senhor acima de todas as coisas. Celebrar ao Senhor. E o exemplo que podemos trazer sobre celebrar, vamos lembrar de Ana. Meu irmão, Ana era estéril. Ana passava por um momento onde ela clamava ao Senhor: Senhor, me entrega um filho. Me entrega um filho. E com Ana a gente pode entender o que é ser grata. Mesmo antes de receber um filho, ela já entregava a promessa para Deus. Samuel, nós sabemos que biblicamente Ana é mãe de Samuel. Ana consagrou, preste atenção, se você entender isso aqui, é muito importante. Ana consagrou o melhor do que tinha a Deus. Quer viver a promessa de Deus? Entregue o seu melhor antes de viver ela. Quer viver a promessa de Deus? Entregue o melhor que você tem antes de viver a promessa. Antes de estar caminhando com aquilo que você tanto pediu, já entregue o seu melhor. Não espere para entregar amanhã. O fato de talvez você não estar com o microfone hoje na mão, aqui junto ao meu lado, já entregue o seu melhor ao seu irmão do lado. Ana expressa um momento de gratidão antes de receber a promessa. Sabe o que é isso? Confiança. Celebrar, servir e ter gratidão ao Senhor de todas as bênçãos que Ele já nos entregou, mesmo sem merecer. Veja que salmos lindos, veja que reflexão linda que o salmista traz a todo o povo. Ana, mesmo ainda estéril, ela profetizou e entregou Samuel às nações. E esse mesmo homem ungiu reis. Quer ver frutos espirituais? Entregue o melhor de si agora, mesmo sem estar vivendo a promessa. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe por quê? Eu não mudei a minha conduta porque eu fui ungido a pastor. Eu já pastoreava antes. Eu não coloquei uma roupa diferente porque eu me tornei pastor. Eu já tinha caráter antes. Porque somos bons? Porque somos pessoas dignas do louvor de Deus? Porque somos seres que entendem que existe um Criador sobre todas as coisas. Existe um Deus onde temos a pretendência de entender que Ele nos ama. Os amados, se coloquem de pé. A celebração, o serviço e a gratidão formam um ciclo contínuo de alegria na vida do cristão. Celebramos a Deus com júbilo porque Ele é. Servimos com alegria porque somos o seu povo e expressamos gratidão continuamente pelas suas bênçãos e fidelidade. Você quer ver uma palavra de bênção? Veja o verso 5. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade permanecerá. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Deus. Mas tem um detalhe, preste atenção aqui. Tem um detalhe muito importante. Quando você sair por essas portas e retornar para as suas casas, lembre-se que o mesmo Deus que está falando com você aqui fala também na sua casa. Não existe um intermediário. Eu não sou intermediário. Eu sou uma ferramenta.
que quando o Senhor quiser usar, Ele utiliza. Na sua casa, essa mesma mensagem que está recebendo aqui, na sua casa também pode ser. Então consagre o seu quarto, o seu banheiro, a sua sala. Quando vier a tentação, lembre-se que Deus é maior que qualquer outras coisas. Vamos ter cada vez mais prazer em ter uma vida de santificação. Vamos ter prazer nisso mais uma vez. Meus irmãos, eu sei que às vezes eu falo de uma maneira muito amena, mas o meu coração está celebrando e júbilos ao Senhor. E eu sei que os irmãos também, porque estamos falando do único que é digno de toda honra e toda glória. Vamos adorar com alegria nosso Deus. Essa mensagem é uma mensagem para todos nós. Aquilo que o Senhor ministra em nossas igrejas não é somente para um irmão, para todos nós, somos um corpo. Com sua cabeça, antes da gente cantar, vamos entregar essa mensagem ao Senhor. Vamos agradecer por Ele ter entregado essa mensagem. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por essa ministração. Que o Senhor possa colocar essas palavras em nosso âmago, Senhor. Porque nós queremos não apenas ser ouvintes, queremos fazer em nosso íntimo, Senhor. Senhor, se há algum irmão que está com dificuldade de adorar com júbilos mais uma vez, como fazia antigamente, Senhor, restaura esse irmão, restaura esse homem, essa mulher, Senhor. Temos desejo de mais uma vez, ó Pai, não se importar com as opiniões alheias e agradecer e engrandecer o seu santo nome. Muito obrigado, Senhor, queremos ser gratos, porque o Senhor nos entregou identidade, porque o Senhor nos entregou esperança. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e a sua fidelidade passa de gerações em gerações, ó Pai. Que o Senhor possa trazer mais uma vez clamor em nossas almas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja, aqueles irmãos que precisam e desejam ter júbilos ao Senhor mais uma vez, como antes sempre existiu, e caso você não tenha vergonha, estaremos aqui à frente orando pela sua vida. Caso aqueles irmãos que não se sentem à vontade, nos procure ao final do culto, é tão importante, nos procure. Vamos manter essa ligação unidas entre nós. Precisamos saber que toda ovelha reconhece o seu pastor, e o pastor é Jesus Cristo de Nazaré. Vamos adorar com racionalidade no Senhor.